Tá? E ainda hoje, capítulo 31, a gente continua ainda, o Senhor falando, hoje ele vai falar o rei do Egito, né? Você vai perceber que ele vai falar hoje com o Egito, com o rei do Egito. Vai usar sempre de parábolas, né? De comparações. Então hoje você vai ver que ele vai usar comparações acerca de árvores, ele vai usar árvores para comparar, né? O Egito com a Síria, enfim, e tudo aquilo que ele castiga, que ele espera, enfim. Tá? Após o capítulo 33 de Ezequiel, você vai ver que ele vai começar a falar sobre a restauração. Porque assim, Deus, você vai ver que até hoje, Deus está falando com o Egito, não é só para comunicar, vocês vão ser destruídos. Não, gente, é para dar tempo para se arrepender mesmo. É que o pessoal não se arrepende e depois é destruído. Tá? Então vamos lá, então. Ezequiel, capítulo 31. Calma lá que eu estou falando, não abri aqui. 31 de Ezequiel. Acompanhe com a gente então aí. Abra sua Bíblia e vamos lá. Um cedro no Líbano. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Deixa eu só... Então, é endereçado a quem essa carta? A faraó, né? O rei do Egito. E ao povo dele, muito importante. E agora ele já começa com uma comparação. Observe, quem é comparável a você em majestade? Então ele vai usar agora uma comparação, uma figura de linguagem. Você vê que ele vai falar muito em termos de árvores. Tá? Outro, quando diz assim, cedro do Líbano, gente, tá? O meu subtítulo assim estava assim, um cedro no Líbano, tá? Cedro sempre foi a referência a reis, a pessoas em eminências, a dinastias, a poderio. Então o cedro é sempre, né, faz menção a isso quando cita cedro. Mas vamos lá, continua lá. Considere a Síria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. E erguia-se mais alto que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Observe que aqui está se referindo ao quê? A Síria, ok? Então está falando da Síria, comparando ao cedro do Líbano, dizendo que as nações se alinhavam embaixo dela. Como que o Líbano, a Síria era conhecida, gente? Ou melhor, vivia do que a Síria, né? Ela era conhecida e vivia do que? O grande exército, a conquista deles, tá? Eles eram conhecidos, irmãos, como pessoas assim, dominadores, tá? Porque tudo que eles tiveram, eles conquistaram guerreando. Então, era um povo conhecido assim, muito forte, né? No seu exército, no seu poderio. Por isso que Deus está falando assim, quem que pode comparar com você, faraó, ou Egito? A Síria. Porque ela era poderosa. Começa a falar assim, havia pessoas, nações que dependiam dela, coisa e tal, o seu poder bélico, né? Ela é conhecida como conquistadores de território. Onde que eles entravam, eles conquistavam, né? Inclusive teve guerras, né? Contra Israel. Israel vence, mas de forma miraculosa, milagrosa, porque humanamente falando seria impossível. Então aqui está falando, faraó, quem é como você? A Síria. Agora o que Deus fala é o seguinte, veja, faraó, o que aconteceu com a Síria. Se aconteceu isso com a Síria, você acha que você está isento? Porque você vai ver que ele vai trabalhar o orgulho no Egito e no faraó. O tema é esse. Você acha que se eu fiz o que fiz com a Síria era o que era, e aconteceu o que aconteceu, você que é comparável, eu não posso fazer com você também, você vai ver que é Deus dando um tempo para ele se arrepender. Mas vamos lá, acompanhe com a gente. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se a seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com seus galhos, nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden e do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, como ele se ergueu e se tornou tão alto, alcançando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura. Deixa eu só fazer uma observação. Essa parte que nós lemos agora, até onde eu parei, depois a gente lê mais uma partinha e fala ali sobre essa questão dos cedros do jardim do Éden. Os cedros, lembra que eu falei? Era sempre comparado a alguém em iminência, com autoridade. Aqui esse trecho, gente, está oculto a mensagem. Mas quando eu falo assim, os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele quem? A Síria. Ou seja, quem foram os cedros? Deus está tentando o quê? Mensurar essa grandeza dos assírios, tá? Porque é como se ele estivesse falando assim, olha, nem Adão,
algumas pessoas falam que poderia ser uma comparação com Lúcifer, tá? Mas vamos pensar assim, quem a gente sabe que teve no Éden, né, para conduzir e dominar ela foi Adão. Depois pecou, ele tá dizendo, não foi como a Síria, ou seja, a Síria é como se ela tivesse mais poder, mais domínio do que teve Adão lá no Éden. Então olha a comparação, é uma comparação, tá? Não estamos dizendo que foi, não foi, discutindo se concorda ou não concorda, não, é uma comparação, tá? Para o rei do Egito. Então agora, o versos 10 ele fala, portanto, sim diz o Senhor soberano, como ele se ergueu e se tornou tão alto, ele quem? Podemos estar falando de quem? De Satanás, de Lúcifer, né? Quando ele ficou orgulhoso, ele chegou. Podemos estar falando de Adão, que de repente se corrompeu, não obedecendo a Deus, porque também se achou, né, o Todo-Poderoso, queria ter mais conhecimento. Está falando também da Síria? Sim. Então, veja bem, como ele se ergueu e se tornou tão alto, alcançando seu topo acima das folhagens espessas, se a comparação é uma árvore, e como ficou orgulhoso de sua altura, sempre comparando uma árvore, tá? Olha só o que vai acontecer. Eu o entreguei ao governante das nações para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales. Seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída e todos os animais do campo se abrigaram em seus alhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alcançando seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte e irão para debaixo da terra, entre os homens mortais com os que descem a cova. Observe aqui, está falando assim, essa árvore que se ergueu tanto, ela caiu e nenhuma outra vai. Falando o que, gente? Justamente do orgulho, referendando ao orgulho. Falando assim para Faraó e para o povo da Egito, gente, o orgulho, vocês são orgulhosos hoje, vocês estão sendo altivos, claro, vocês veem também o seu poderio, a sua majestade, às vezes o tanto de dinheiro que você tem no bolso, o que você conquistou, suas empresas, enfim, o seu sucesso, você está se pautando nisso, cuidado, isso é frágil, isso quebra, né? Isso quebra e cai, né? E é isso que ele está tentando dizer, para cuidar com o orgulho. Assim diz o soberano Senhor, no dia em que lhe foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele, estanquei os seus riachos e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele, vesti o Líbano de trevas e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som de sua queda, quando fiz descer a sepultura com os que descem a cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos à espada. Eis aí o faraó e todo o seu grande povo, palavra do soberano Senhor. Você viu que ele encerra dizendo, tudo isso que eu acabei de dizer é faraó e seu grande povo, ou seja, árvores que vão secar, né? O que a Bíblia diz, irmãos? Fala que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto em estação própria, tudo que faz prospera, suas folhas não caem. Ele está dizendo aqui, eu vou secar as águas. Observe que no final do verso 15 ele fala, e todas as árvores do campo secaram-se completamente, ficaram longe do rio da vida. E daí ele acaba falando, e isso, né, acaba, e eis aí o faraó e todo o seu grande povo, palavra do soberano. Ou seja, eu estou falando de vocês, faraó e povo do Egito. E é como se Deus falasse assim, agora arrependa-se, dá tempo. Tome como comparação o que eu fiz com a Síria. E ainda dá tempo de se arrepender. Gente, e será que ele se arrependeu? Aí só amanhã a gente vai ver a continuidade dessa história, tá bom? E é isso, gente. Foi o capítulo 31 de Ezequiel, né? E falando também, de novo, né, do cuidado que a gente tem que ter na altivez, no orgulho, né? Dando exemplo de duas nações poderosíssimas, que é a Síria, né? E o Egito, e todas foram destruídas por Deus por causa da sua altivez, do seu orgulho, né? Então, você acha muito autossuficiente, vale a pena repensar. Isso aí. Tá bom? Interessante, né? Um vírus tão pequenininho derruba tanta gente autossuficiente. Né? Né, gente? Não precisa nem de muita coisa, é um troço microscópico derruba, né? É verdade. Aí Deus falando, né? Vamos lá, então? Gente, aqui cumprimentar aqui os nossos irmãos.